mas o pecado, ele contamina. E para que haja o perdão de pecado, somente Jesus Cristo. Somente no derramar do sangue de Cristo Jesus é que há o perdão do pecado. Então o pecado é um dos temas mais importantes da teologia cristã. E é isso que nós vamos abordar aqui nesse tempo que nós estamos aqui. Por isso, compreender o pecado é fundamental para entender outra área da teologia, que é a soteriologia. Nós vamos estudar depois. A salvação. Porque salvação somente pelo sangue de Cristo Jesus. Pecado não é o ideal de Deus. Pecado foi um erro cometido pelo primeiro casal, Adão e Eva. Mas Deus não abandonou o homem. Mesmo ele tendo sido pecador, Deus providenciou um plano perfeito, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para perdoar os pecados e salvar a humanidade. Por isso que João escreve no capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, compreender o pecado é fundamental para entendermos a salvação oferecida por Cristo e a condição humana perante Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, inclusive nós que estamos como membros de uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos, Romanos 3, 23, mas Deus providenciou o plano perfeito na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Portanto, a natureza do pecado é descrita na Bíblia como transgressão. Alguns falam em errar o alvo, que é uma outra aceitável. É você errar o alvo. O que é que eu fui criado? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para o louvor e a glória do nome dele. Essa é a premissa do catecismo, né? Deus nos criou para gozar da sua presença e viver de acordo com a vontade dele, adorá-lo, bendizê-lo e desfrutar da sua presença. Mas aí o pecado intruso, ele rompeu exatamente com isso. O pecado manchou a imagem de Deus no ser humano. Por isso a necessidade do Senhor Jesus Cristo para reconciliar. A palavra religião vem de religar, ou seja, é religar o homem com Deus por causa do pecado que fez a separação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 3, 23, como eu já citei, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que pode dizer, não, eu não peco, eu sou santo, eu sou puro, eu não preciso de Jesus, eu não... Engana-se quem pensa assim. Todos nós precisamos de perdão. Essa declaração ela é universal sobre a condição humana, que ressalta que o pecado não é apenas um conjunto de ações erradas, mas um estado de ser que afetou toda a humanidade, a principiar com Adão e Eva. Karl Barth é um teólogo, escreveu Igrejas Dogmáticas. A obra dele, ele descreve algo assim: o pecado é uma rejeição ativa da graça de Deus e a tentativa de viver de forma independente dele. É isso que significa o pecado. É a tentativa do homem ser independente. Aliás, foi isso que Satanás colocou no coração de Eva e de Adão. Sereis como Deus. Não é bem assim. Vocês podem comer de tudo, podem fazer de tudo. Desobedecendo uma ordem que havia sido dada ali a eles. Né? Mas então o teólogo aqui descreve isso. É a rejeição ativa da graça de Deus e a tentativa de viver independente. Quantos hoje vivem assim? Tentam viver assim, porque quanto mais eles se afastam de Deus, mais escravos do pecado se tornam.
pecado escraviza. E a gente distante de Deus, a gente acaba ficando enredado pelas teias de Satanás. A origem do pecado, nós já falamos, se deu lá, primeiro com Lúcifer, lá na terra do céu, quando ele se rebelou, que ele quis tomar o lugar de Deus. Então, a primeira referência de pecado na Bíblia, ela é antes de Adão e Eva. Foi quando o inimigo, arqui-inimigo, quis tomar o lugar de Deus, então por isso ele foi expulso do céu, como a terça parte dos anjos. E depois este episódio de Gênesis, a partir do capítulo 3, quando a entrada do pecado no mundo. Então a origem do pecado, ela é frequentemente explorada a partir do relato da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. E de acordo com Gênesis 3, a desobediência de Adão trouxe pecado ao mundo, afetando toda a humanidade. João Calvino, ele escreveu nas suas Institutas algo interessante. Ele argumenta que o pecado original é herdado de todos os descendentes de Adão, resultando em uma natureza corrompida. Olha aí, o pecado é isso. Nós herdamos do primeiro Adão a natureza corrompida, mas do segundo Adão, que é Jesus, aí nós herdamos o quê? A filiação, a vida eterna, a santidade. Então, é isso que nós temos que entender. O pecado nos contaminou, nos corrompeu, mas em Cristo nós fomos restaurados. Então, essa visão reformada da queda enfatiza a profundidade do problema do pecado. Por isso eu iniciei falando, pecado não é brincadeira. Precisamos levar o pecado a sério, porque o pecado ele trouxe complicação para o ser humano. E o ser humano que não se reconhece como um pecador, que não ora como Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus. Todos nós precisamos fazer essa oração. Tem misericórdia de mim. E o pecado, ele trouxe para nós a necessidade de experimentarmos a graça redentora. Porque não há possibilidade de pecados serem perdoados se não for pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Olha o que diz 1 João. Abra sua Bíblia aí. 1 João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Eu quero ler com vocês. Quer que tenha Bíblia, acesse ou pelo celular, mas não deixe de ler. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, amados, nós precisamos levar a sério, porque as consequências do pecado são graves, e elas são abrangentes. Nós temos que ter essa preocupação. Olha o que o pecado resulta. Primeiro, o pecado resulta separação de Deus. Você já parou para pensar em viver uma vida separada de Deus? É inconcebível, né? Quando a gente não conhece a palavra, a verdade, a gente até leva a vida de qualquer jeito. Eu vivi 33 anos assim. Eu achava que aquilo que era certo, bebida, droga, sexo, livre, sem casamento, mentira, não tinha nada. Para mim aquilo não fazia mal. Domingo eu ia à igreja, confessava ali e saía achando que estava tudo bem, mas não estava. Só passou a estar bem a partir do momento que eu
era um pecador, pedi perdão ao meu Deus e passei a caminhar longe, resistindo ao pecado, fugindo das coisas do pecado. Então, separação de Deus, esse é o primeiro resultado do pecado. Segundo, é a morte. Mas não é essa morte física, que essa morte física é tranquila. Todos nós vamos passar por ela, a gente chora, a gente sente saudade, não é? Mas a pior morte é a morte espiritual. Essa é que a gente precisa ter mais preocupação com ela. Com a morte física também, indo ao médico, cuidando da saúde, mas a morte espiritual é a pior de todas as mortes. Então, e é o pecado que causa a morte espiritual. Por isso, precisamos levar muito a sério. Pecado causa corrupção moral, que nós vemos no mundo hoje. É consequência da corrupção moral, do pecado. Um político que toma posse, jurando lá cuidar do povo, depois ele só quer se dar bem. Um empresário, né, que vende carne estragada, explorando aí. Todos esses tipos de coisa, isso é pecado. É desonestidade. Isso Deus não aprova. As relações humanas foram contaminadas. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, as relações humanas e a relação com Deus foi rompida, trouxe sérios problemas. Há um sermão muito bonito, Jonathan Edwards, ele pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. É um sermão muito famoso, de Jonathan Edwards. E ele diz lá que o pecado não apenas merece a punição, mas o pecado também atrai a ira de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você vê, com o que você escuta, porque isso atrai a ira de Deus. Nós precisamos levar a sério. Esta perspectiva, ela denota a seriedade do pecado e a necessidade urgente que o pecador tem de ser regenerado, de receber a redenção na pessoa do Jesus Salvador. Então a ramatologia é um estudo que aborda a solução divina para o problema do pecado. É através desta área, estudo, mas não adianta só estudar. O pecado nós temos que tratá-lo com seriedade e resistir sempre, fugir. Tentação surgirão nos nossos dias, mas nós temos que estar firmados em Cristo. O Eliezer cantou falou no início sobre estou com você, não estarei, né? Onde estiver 3 ou mais, eu estou. É exatamente isso. E é isso que nos dá segurança. É isso que vai nos dar capacidade de resistir. E se porventura cairmos no pecado, nós temos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, de acordo com a teologia cristã, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos pecados da humanidade, oferecendo-lhe salvação a todos aqueles que nele creem. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo são vistas como um ato redentor supremo que ajuda o poder do pecado, que anula o poder do pecado e reconcilia a humanidade com Deus. Olha como poderosa é a ação redentora de Cristo Jesus. Então, se eu resolvo o problema do pecado entregando dízimos, tem gente que pensa assim. Não se compra, salvação não se compra. Salvação é pela graça, diz Paulo em Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
O outro escritor, C.S. Lewis, dizia assim, na sua obra Mero Cristianismo: a condição humana, a obra redentora de Cristo transforma a condição humana, tornando possível a restauração da relação entre Deus e os seres humanos. A obra redentora, ela é quem possibilita essa reconciliação. Que o que nós merecíamos era o inferno, a cruz, a condenação. Mas em Jesus, nós agora somos afiliados, recebemos o Abba Pai, filiação em Cristo Jesus. Nos últimos anos, a redenção do pecado se tornou alvo de muitos estudos, entre instituições, e compreender esse tema às vezes é um pouco complicado, mas nós podemos simplificar com clareza isso, e é a experiência de cada um. Talvez exista alguém que nunca esteve fora da igreja, alguém se diz, eu nasci na igreja, ou seja, falando sobre familiares, filhos de pastores, alguns que realmente desde o início não conheceram o mundo, nunca beberam, nunca fumaram, aleluia por isso. Mas o maior contexto e melhor exemplo é para aqueles que viveram no pecado, que nasceram longe da presença de Deus e que através do Evangelho reconciliaram-se com o Senhor. Que o Evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. É o poder de Deus para que ninguém se glorie em nenhuma outra coisa. É o Evangelho. Dinamite é o poder de Deus que tem capacidade de destronar Satanás e punir com o castigo. Portanto, meus queridos irmãos, a hamartiologia, o estudo do pecado, oferece uma visão bem ampla, abrangente da natureza, da origem e das consequências do pecado. Então, que eu e você, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, sujeitos ao pecado, que nós não estamos livres, enquanto nós estivermos aqui na terra, ainda habitando nesse corpo, na carne, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós temos um advogado, é o que a Bíblia diz. Filhinhos, João diz, se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado a defender a sua causa. Então, eu e você, nós precisamos confiar nesse Salvador Jesus, o único que pode resolver o problema da humanidade, o problema do pecado. Aí eu quero ler alguns textos bíblicos aqui para nós reforçarmos o nosso entendimento de pecado. Gálatas 5. Aí eu vou pedir os irmãos para lerem, para mim não ficar eu fazendo as leituras. Vou pedir primeiro o Eliezer, ou Eliezer. Eu tenho um amigo pastor que ele não é Eliezer. E aí alguns chamam ele de Eliezer. Eliezer. Então vamos lá. Gálatas 5, de 19 a 21. 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito.
não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Então, neste ensino, Paulo, ele diz que aquele que não exibe as graças do Espírito, aqui há um contraponto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o cristão, ele deve exibir a graça do Espírito em sua vida. Caso contrário, ele não terá parte no reino de Deus. Então é bom gravar esse é um dos textos clássicos com relação ao pecado. Nós devemos produzir frutos à glória de Deus. E as obras da carne precisam ser mortificadas. Agora Tiago 1, 13 e 15. Nós já lemos primeiro, mas vamos repetir a leitura. Tiago 1, 13 e 15. Quem pode ler? Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está imaturo, produz a morte. Amém. Interessante nesse texto a diferença entre os conceitos de provar e tentar. Deus prova as pessoas, mas nunca as tenta, no sentido de seduzi-las ao pecado. O exemplo de Jesus no deserto. Jesus foi provado por Deus e tentado por Satanás. Tem gente que confunde e às vezes fala que Deus tenta. Não, Deus prova para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes espiritualmente. Já o inimigo, o diabo, que é tentador. E há uma diferença, né, entre a tentação e a provação. Aí agora o outro texto, Gênesis 3,6, lá no início. Gênesis 3,6 é um texto muito importante também para nós lembrarmos aqui. Já colocou na tela, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que ele comeu com ela. Esse é um texto clássico com relação à entrada do pecado no mundo. E Romanos 6, 12 a 14, também é um texto muito elucidativo com relação ao pecado. Não reine, portanto, o pecado no nosso corpo mortal, para endurecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Esse é o destaque. É uma afirmação indicativa, ou seja, uma afirmação do que já é verdadeiro a respeito do cristão genuíno. Não um imperativo ou uma exortação. Quando Paulo afirma, não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça, ele não está dizendo que o cristão é livre da obrigação de guardar as exigências da lei. Nós não estamos livres, né? O nosso sistema de governo, nós temos que guardar, mas em relação à espiritualidade, nós estamos debaixo da graça. Nós vivemos debaixo da graça. Paulo diz que a posição do crente diante de Deus se fundamenta na justiça de Cristo e não na observância da lei. E o princípio controlador na vida do cristão é a graça, né? É a graça que liberta, é a graça que cura, é a graça que nos transforma.
semelhante a Cristo, nos leva à semelhança de Cristo Jesus. E Colossenses 3, 5, 6. Pode colocar aí na tela. Colossenses 3, 5 ao 6. Olha só que lindo texto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala da fornicação, a impureza, a afeição desordenada, vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ah, meus queridos, que Deus nos ajude para que sobre as nossas vidas não venha a ira de Deus. Pelo contrário, sobre nossas vidas venha chuva de bênçãos, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. E Romanos 3, 9 e 12 é o último texto. Romanos 3, 9 e 12. Pois, pode ver. Somos nós mais excelentes. De maneira nenhuma. Hoje já damos demonstrações que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspides, sua está debaixo de seus lábios. Louvado seja Deus. Então, queridos, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que somos pecadores e colocar nossas vidas no altar do Senhor. Nós teríamos muito mais a dizer, estudar sobre o pecado, mas a gente entendendo que é pecador e que carece da graça de Deus, que carece sempre do perdão de Deus, já é um belo princípio. E para resistir ao inimigo, o que nós precisamos fazer? Andar com Cristo. Ele que nos dá poder. É Jesus. Ele teve poder lá no deserto, foi com a palavra, não é isso? Ele dizia para Satanás: está escrito. E eu e você também venceremos o pecado, a tentação, quando nós estivermos firmados na palavra do Senhor. É essa palavra que nos dá força para nós vencermos as batalhas dessa vida que surgem. Assim como surgiu para muitos servos de Deus lá no Antigo Testamento, surge para nós nos dias de hoje. E a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada para enfrentar as investidas de Satanás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais.